Cara, tô fazendo perfil. Esse é o perfil dele, né? É a perfil. Eu tô fazendo perfil. Não, isso era outra coisa. Não, calma. Bené, o que é que você faz? Sou jornalista, como fosse entender, desde 75 e radialista desde 77. Eu exerço a profissão desde 75. Hoje, minha atividade principal é assessoria, sou assessor de comunicação da CEPLAC, sou servidor público federal, Ministério da Agricultura, lotado na CEPLAC desde 1983. Ele é jornalista. Eu sou jornalista. A minha foto é 77, sou jornalista e radialista. Sou radialista profissional desde 77, por força de lei, a lei me beneficiou, e jornalista desde 75, e servidor da CEPLAC desde 83. Trabalho na assessoria de comunicação da CEPLAC. Sou também bacharel em Direito, professor graduado em História e graduado em Filosofia. História e Filosofia. Diante de tantas formações que você tem. Tá acabando? Diante de tantas formações que você apresenta pra gente, qual é a que mais te inspirou no início da sua carreira? Eu sempre quis ser jornalista. A decisão de ser jornalista veio aos 12, 13 anos. Meu sonho era ser radialista. Eu sonhei em ser radialista, narrava futebol. Eu ouvi, a minha formação foi do rádio. Eu, garoto, ouvi rádio. Li muito também, rádio, e via televisão. Eu gostava do rádio é a magia do rádio. Novela, noticiário, repórteresso, família reunida ouvindo rádio. Isso me empolgou. Eu decidi fazer rádio. Minha mãe me incentivou. E aos 16 anos, eu pedi um emprego no jornal e fui para a entrei. Você se inspirou em alguém? Lógico, eu tive grandes. Tem muita gente. Léo Batista. Pessoal, tá alto aí. Vamos para outra sala? Vamos. Eu acho que aqui vai dar inspirado. Eu tive inspiração de Léo Batista. Léo Batista, você fala da TV Globo? Da Rede Globo, que ele fazia o Globo no Ar. Lucílio Bastos, que é pai de Lívia. Para quem não sabe, Globo no Ar é da Rádio Globo. Da Rádio Globo, antigamente, Ainda tem? Ainda tem, Globo no Ar. Eu tive inspirado por Valdemir Andrade, que está vivo até hoje, grande profissional. Filho Modesto, está vivo também, do rádio. E o rádio é magia. E eu imaginava como é que o rádio ia fazer. Na verdade, eu sou o quinto filho de Dona Vazinha. Minha mãe viúva, branca, casada com um negro, e a Lorixá. É complicado isso. E ficou viúva eu com 1 ano de idade. E eu era danado. Minha mãe me deu livro, graças a Deus, uma mulher com uma formação muito grande, me deu livros, literatura de cordel. Eu era danado, ela me batia e me dava livro, deixava de castigo. Graças a Deus eu fiz isso. E eu li muito, eu me deu muitos clássicos, gibi e tudo e tal. E a televisão também tem uma grande formação. Eu li muito desenho animado, eu li muito gibi de Tio Patinhas, e é o imaginário dele. E o rádio marcando minha presença. O rádio no esporte, tudo bem. Eu queria ser repórter esportivo. Você citou aí radialista só com vozes graves. Era isso que ele incentivava? Incentivava, né? As vozes graves. Graves. Você tem alguma rejeição para quem não tem a voz grave? Não, interessante. Eu faço rádio de ousado. Não gosto da minha voz, acho minha voz acelerada. Eu penso rápido, eu e Charles Henry, né? E eu não gosto de minha voz, eu não gosto de fazer programa. Eu faço programa em televisão, rádio, falando porque eu sou obrigado, mas eu fui preparado para escrever. E aí eu tive uma formação boa de escrever. Eu tive, em 1975, já era um mercado de trabalho, era muito complicado, porque antigamente, eu comecei a trabalhar em 1975. Nasci em 59, aos 16 anos, eu estava jogando, eu queria ser, repito, jogador de basquete e
e jogador de futebol e a cronista esportiva. E eu não fui, eu fui pouco tempo. E aí, aos 16 anos, já com dificuldade de mercado, né? Porque o mercado é complicado, os garotos aos 12, 13 anos tinham um ofício. E minha mãe dizia, não, tal. E aí eu sonhava e fui atleta, fui campeão de basquete aqui em Itabuna, bicampeão, complicado no Grapiúna. E um dia um operador de áudio falou, olha, por que você não vai para a rádio? Não pede um emprego a Valdeni? A minha história é interessante. Genildo Lavinski foi para Salvador e ficou essa vaga. E eu pedi a Valdeni e ele me deu. Aí pronto. Um dia, no outro dia eu estava repórter. Mas eu fui por quê? Porque eu estava preparado. No dia que ele cheguei lá, ele disse, o jornal é assim. Eu não sabia como era o jornal, lá dentro. A máquina comentando lá, meu Deus, como é que faz? Como é que faz esse jornal? Como é que é? Sem saber. Mas eu sabia que iria jornalismo. Você não foi para o jornal para escrever primeiro? Eu fui para ser repórter, já entrei como repórter. No mesmo dia que eu fui repórter. E aí não parei mais. Qual o nome do jornal? Jornal Diário Itabuna, que é extinto hoje, ali onde em frente ao Sesc. Ali Diário Itabuna. Está na Rádio Jornal até hoje. Foi criado. Você trabalhou em quais emissoras em Itabuna? Todas, na carteira assinada mesmo, eu trabalhei só na Rádio Jornal. Trabalhei 10 anos. Na época de Valdeni Andrade. Eu trabalhei como repórter. Que era repórter da Rádio Jornal. Passou pela difusora e clube também? Passei como difusora freelance, com a Rádio Clube freelance. Rádio Clube. Hoje nasceu. Na FM Morena, Trabalhou em todos os veículos. com exceção do jornal A Região. Todos os jornais eu trabalhei, passei. Quando você fala exceção da região, aí a gente vai tentar buscar alguma coisa sua É isso que pessoal. você pensou mesmo. É a linha editorial do jornal. A linha editorial do jornal não lhe agrada? Nunca lhe agradou? Nunca me agradou, não. A linha do jornal, sensacionalista. Desde a época do pai do Desde a Marcel? época do pai do Marcel. Ele me Manuel chamou para Leal. fundar o jornal e eu não quis, não. Eu não me afinei, não afinei com a linha. E eu era amigo do dono. Muito mais amigo de Manuel Leal do que de Marcel hoje. Mas a amizade, a região. Por sinal, não sei se já saiu das bancas, mas Já foi sair. anunciado que iria sair. Vai sair o jornal. No dia 30 de outubro. E também o Dia 30 de outubro, certo? o jornal Região sai. E aí o jornal agora vai ser deixar de circular em dezembro agora. Aí o pulo do gato. Você sonha um comunicador, mas viu que não conseguia ganhar dinheiro. Como é que foi essa mudança de profissão e ingressar na CEPLAC? Na verdade, eu nunca tive preocupação com o dinheiro, por incrível que pareça. Sua família tinha dinheiro? Não, eu não tenho muito, é pouco, por incrível que pareça. E alguém dizia, Eduardo César, dizia que eu nunca fui dado a dinheiro, perdi dinheiro. Se não fosse a CEPLAC, eu estava morrendo de fome, assim, porque eu nunca fui preocupado com grana. Minha preocupação é Feijão e Sonho, de origem Lessa, o livro, né? Minha preocupação é meu sonho de ser repórter. Eu realizei. E o meu sonho é ser repórter. Eu comecei a trabalhar no jornal em 75. Em 75, sem ganhar um tostão, fiquei em março de 75. Quando foi em junho, comecei a receber metade do salário mínimo. E quando foi em 76, em agosto, minha carteira foi assinada. Brincadeira, eu comecei a ganhar metade do salário mínimo. Quem não ganhava nada, um passe de volta de R$1, eu passei a ganhar um salário mínimo. Para mim foi o máximo. Então o rádio você começou com uma cachaça boa que todo mundo O meu sonho sempre foi rádio. o povo entra mesmo que de graça, mas é por amor. Porque minha carreira foi meteórica. Eu comecei a trabalhar em 76, eu tive carteira assinada. Com 17 anos eu estava em Salvador. Eu estava no Jornal da Bahia. Com tiro de guerra eu estava repórter do Jornal de Salvador, que é o segundo jornal mais importante da época da Bahia, do estado. E a história é interessante, eu era repórter policial. Comecei como repórter, e à época não tinha repórter em Itabuna, só tinha Kleber Torres e eu como repórter. Mas era malandro velho. E aí, Valdeni, eu agradeço a Ricardino, que me orientou por LID. Ele que me deu a dica do LID e tal, de orientar, de pesquisar, de orientar. O Ricardino já faleceu. E aí teve um caso aqui de Castor de Andrade, estava acusado de colocar, coisa inédita, de colocar maconha dentro do peixe. Castor de Andrade era o quê? Castor de Andrade era o bicheiro do Rio de Janeiro, que morreu com a futebol, com beija-flor. E aí tinha um repórter que está vivo até hoje, meu amigo, Moacir Ribeiro. Eu lia já Moacir Ribeiro na Bahia. Vieira, um policial que morreu assassinado aqui no Itão. Bené, você é um bom repórter, você não vai procurar, sai daqui de Itabuna, vai lá procurar esse repórter, Moacir Ribeiro. Eu fui lá, eu queria ser repórter do jornal. Salvador. Meu amigo, você quiser mandar matéria, você manda. Me deu o Telex, era Telex. Telex, não sei se lembra, o Telex é um aparelho interessante, o precursor do computador. Eu mandei a primeira, mandei a segunda e já não publicou. Mandou a quarta, quinta, sexta. Aí você tinha quantos anos já? 17 anos.
17 anos. Adolescente aí. Aí surgiu a notícia aqui de uma denúncia de abuso sexual na colônia Nosso Lar. É uma instituição que é hoje Aí tem uma pergunta interessante. A pergunta interessante, né? Você era adolescente e escreveu para um jornal de grande porte do Estado. Hoje, com o seu pensamento, temos um adolescente que possa ser responsável por uma matéria tão importante quanto você escrevia? Lamentavelmente eu não vejo. Eu gostaria de ver isso, não vejo. Eu fiz a reportagem, o jornal mandou, o jornal pagou. Eu viajei de avião pela primeira vez, caí no dente. 17 anos sem conhecer Salvador. Uma coisa interessante, me orgulho disso. Eu fui sem conhecer Salvador. Dona Diná, minha mãe chorou, não vai meu filho, fui a Salvador, com o dinheiro da passagem de volta, a ida e a volta, me deu um dinheiro, eu reservei um dinheiro e fui. Cheguei em Salvador, o Jornal da Bahia na Barroquinha. Hoje eu conheço Salvador com uma palma de minha mão, não conhecia Salvador. E aí ela morava na Liberdade, imagina, na Liberdade, Perovais até a Barroquinha. Eu ia andando, imagina. E aí fui. Chegando lá, eu fui recebido pelo diretor do jornal, João Falcão, um comunista da porra, brigava com a dona Carla Magalhães, e era de Feira de Santana. Ele me recebeu, olhou, você garoto, aconteceu com o Valdeni. Voltei de avião, caí nos dentes, não vale. Aí o jornal me trabalhou. Aí vem a discussão, um tiro de guerra eu trabalhei no jornal. Em 78, veio um concurso da CEPLAC. Eu tinha uma namorada que o sonho dela era ser trabalhando na CEPLAC. 1978. 78. E aí o sonho de minha irmã é ser estudar, olha que grama da mulher. E minha mãe queria que um filho dela estudasse. Aí minha irmã me matriculou na CEPLAC. E eu não queria. E eu fiz o concurso, minha irmã passou, minha namorada passou e eu passei. Na segunda etapa, eu passei, minha irmã passou, minha namorada não passou. E o sonho de minha irmã eu passei. 1.200, eu fui o número 53. Sua namorada, você chegou a ter um relacionamento mais sério? Ficou no namoro? Não foi Chegou a casar? Não foi logo no início. Aí, da minha adolescência. Aí minha irmã perdeu o vestibular, perdeu o concurso da CEPLAC e eu passei. E dentro de casa, com toda dificuldade, não passei fome, não dificuldade. Aí eu falei, minha mãe, vá, eu fui. Eu relutei. No dia da morte do Papa, João VI, não é? Antes de São Paulo II, foi qual? Dom João VI, São João VI. 96, 77, 78. Aí o carro da CEPLAC parou, me levou para a CEPLAC. Aí eu saí do Jornal da Bahia em 78, no dia 13 de agosto de 78, entrei na CEPLAC dia 13 de agosto de 78. Mesmo Já na um ano assessoria? depois. Não, no setor administrativo. Porque eu pensei em passar para o setor de comunicação e não consegui. Eu falei, minha mãe, minha única mãe, olhava para trás, minha mãe me ajudou muito, assim, o sacrifício dela. Mãe, eu vou ficar um ano na CEPLAC. Se não der, eu vou sair da CEPLAC, eu não aguento não. Eu ganhava 3 mil reais no jornal, era 3 mil cruzeiros. Então, um salário era 300 contos, mas era assim, 3 mil. Deixando, então, tal. Comprava carro, eu queria comprar carro. Você falou que sua mãe ficou viúva há quanto tempo? Eu tinha um ano. Aí eu disse, mãe, eu não vou ficar na CEPLAC não aguento. E eu entrei na CEPLAC, a CEPLAC me dava R$ 2.700, olha aqui é drama, só R$ 2.700 e o Jornal da Bahia me dava 3.500. E eu não podia trabalhar em Salvador porque não tinha diploma de jornalista. E aí, meu Deus do céu, eu ia lá, eu trabalhava no jornal, trabalhei em Salvador, mas com medo, com tudo ponto mesmo assim e tal. E aí, vinha para Itabuna, fiz vestibular, perdi. Aí fiz vestibular para, em 80, fiz vestibular para História, fiz História. E aí, nesse caso, não consegui passar na CEPLAC, quer dizer, transmudar. Eu disse, vou deixar a CEPLAC. A CEPLAC, pra você ter ideia, ela me deu 3.700, 2.700, em um ano a CEPLAC me dava 7 mil reais. Você tá E eu saí com 7 mil. Está na área de comunicação, por que foi escolher logo História? Não, porque... Nesse auge todo aí... É porque eu fiz... Porque eu falei rápido. Eu fui fazer vestibular em Salvador. Mas não tinha área de comunicação? Lá eu perdi o vestibular lá. Ele falou que perdi. perdeu. Aí voltei para Itabuna, fiz... Chegou a concluir essa graduação em História? Fiz História, Direito e Filosofia. E aí fiz História, aqui para não ficar fora da escola. E aí eu deixei a CEPLAC num dia e fui de jornal, voltei para o jornal. Aí eu passei um ano fora do jornalismo, esse um ano que foi, aí eu voltei para o jornal. Você como jornalista cidadão, qual a sua opinião diante da situação política que está tendo em tempos de combate à corrupção? Eu digo sempre que o problema de Itabuna
como qualquer cidade, é a população. No caso específico da eleição agora, Itabuna fez uma opção por um determinado candidato. Você tem 220 mil habitantes na cidade, 150 mil eleitores. Itabuna optou 9 candidatos. Itabuna optou por Fernando Gomes. Então, Itabuna não pode falar de corrupção. Fernando Gomes é ficha suja, Fernando Gomes é isso, é truculento, tudo isso, tem, né? Itabuna optou por Fernando. Itabuna não foi forçado a votar em Fernando. Fernando teve 34 mil votos. O segundo colocado teve a metade, Mangabeira, e os outros a metade. Geraldo Simões, do PT, teve 5 mil, 8 mil, não sei quanto. Então, a culpa não é. Alguma coisa está acontecendo. E 40 mil pessoas não votaram em ninguém. Isso não seria, você acredita que pode ser um voto de vingança? Não, seria vingança se votasse em Zé Roberto. Zé Roberto, ou votasse em Mangabeira mesmo, ou votasse todo mundo menos Fernando Gomes. Porque não tem uma lógica você votar justamente em Fernando Gomes, que é o candidato que representa a corrupção, ou é tido como corrupto, ficha suja, que está colocando no ano. Então não tem lógica. Você acredita no bom governo de Fernando? Não. Você acha que ele termina o governo? Fernando termina o governo. Fernando vai assumir, não estou sendo futurologista, ele vai assumir porque a legislação está dizendo que ele é beneficiado. Fernando vem mais quietinho, porque Fernando, ele não é burro, ele está acompanhando as redes sociais, ele sabe o trabalho dele. E ele sabe que se ele fizer besteira aos 77 anos, Itabuna mata ele, não mata o Né, Itabuna. O Brasil mata ele moralmente. E ele precisa se redimir por Itabuna, porque ele tem 2 filhas que o adoram muito. Uma garota que está com 16 anos de idade, que ele quer colocar como político, e a segunda também que gosta. Os outros não, mas o compromisso dele com os filhos dele, com a história de Itabuna, para resgatar. Eu acredito que ele vem roubar mais menos, vai roubar só um pedaço de carne, mas eu me recordo que você teve um arranca-rabo com o Geraldo Simões, e ao vivo, em emissora de rádio. O que foi que aconteceu na época? E hoje vocês ainda são inimigos? Não. O Bené hoje está paz e amor? Não tem inimigo, não tenho. Aconteceu o quê? Não, a questão é a seguinte, a discussão é muito mais ampla. Eu não deveria, uma frase aqui boa, eu militei o jornalismo engajado. Hoje eu não defendo jornalismo engajado, politicamente falando, vou ser filiado a partido. E eu não me arrependo de nada que eu fiz, mas eu não deveria nunca ter ido ao PT. 2 coisas no mundo que eu não deveria ter feito, não é que me arrependo, é ter ido, primeiro, 3 coisas. Não deveria ter ido a CEPLAC, porque é do caso de minha mãe, quebrei um elo da minha profissão, mas eu fui porque minha velha merecia. Eu fiz 2 coisas para minha velha. Primeira coisa, eu fiz direito com minha velha, eu fiz história para defender minha mãe no Candomblé, que eu abri esse compromisso com ela, porque para conhecer história eu tenho que falar do Candomblé, tem que ver história, e fiz direito para defender minha mãe e também defender os oprimidos. Eu filiei o PT de Itabuna, de onde viria a convite de Joel Filho, e eu participei da fundação do processo de fundação do PT. Eu estava mais próximo ao PCdoB, porque eu tinha um tio comunista, e eu fui para o PT. E o momento era favorável, 1980, redemocratização, militância no sindicato, na universidade e tal, e fui. Com o Geraldo Simões, na militância, em Salvador, participei. 2000 quanto? 1980, 81, foi justamente do processo de redemocratização, a volta de Brizola, de Betinho, de pessoal todo, tal, e tudo bem. Mas fundamos o partido. O partido foi forte. Só que Geraldo que desvirtuou politicamente, está provado aí. E esse desvirtuamento, Geraldo saiu com 82 candidatos, tem 82 foi candidato, eleição, 88 candidatos, e ele foi mais votado, e ele volta depois 90 como candidato eleito. E nós somos essa oportunidade. Só que o projeto de Geraldo já era pessoal, não era coletivo. Nós começamos a brigar por isso. A divergência é bem interna. E a gente brigou, disse, olha, eu era da executiva do partido. O que é bom, às vezes, eu digo que é bom, estudante participar é bom. E é ruim. Minha filha participou do DCE, acompanhando o DCE. Eu não deixei minha filha acompanhar, porque você é contaminado. O que mas é ela DCE? passou. O que é DCE? DCE é o Diretório Central dos Estudantes na UESC. Ela participou da militância, mas ela participou acompanhando, mas não como dirigente, porque contamina
E complica, você desvia todo o estudo. Eu pratiquei meu estudo todinho por causa disso. Passei 20 anos no curso de Direito atrasado. Esses cursos todos que eu fiz atrasado. Porque eu fiz História, depois Direito, e Filosofia, 20 anos, eu fiz atrasado. Mas não é por isso não, mas eu tinha minha profissão de jornalista, entendeu? E a briga pegou o Geraldo, só concluir, a questão do Geraldo desvirtuou. Aí ele me expulsou do partido. Eu fui expulso do partido, porque eu apoiei Davidson em 96 e ele mandava no partido. Hoje não é meu amigo, não é meu amigo, mas não tenho raiva não, mas tem um fato histórico. Vamos formar um ping-pong com o Bené e cada um faz uma pergunta, uma curiosidade que tenha com ele. Eu vou fazer a primeira. Você tem alguma frustração dentro da profissão, seja qual for, das suas formações que você citou, Tenho. que ainda não chegou lá? Tenho. Eu gostaria, como advogado, de ter... Eu gostaria. Assim, tenho. Na minha profissão, vamos lá, rápido exemplo. Eu gostaria de estar como advogado e ter feito muito mais coisa para o Itabuna, assim, socialmente, em termos sociais. No jornalismo, a minha frustração é não ter organizado, visto a minha categoria organizada. Eu criei um sindicato, fui delegado sindical, radialista, fui diretor do sindicato de jornalistas, e a minha frustração é não ver minha categoria organizada, a categoria forte, e a imprensa mais forte que era. Eu estou vendo a imprensa cada vez menos enfraquecida. Minha frustração é essa. Não é pessoal, mas externamente. Vamos lá, mais outra? Tu já falseou notícia? Não falseei notícia. Eu já denunciei pessoas que fizeram horóscopo falso, e eu não gosto disso. Porque a minha profissão é verdade. A gente falsificava horóscopo. Eu não tenho o direito de mentir para as pessoas. Eu posso dizer. E nem usar minha profissão contra alguém. Eu não gosto de Oziel, eu vou sacanear com Oziel para pegar Oziel alguma coisa. Ou pegar uma namorada de alguém, ou cantar alguém, ou chantagear alguém com o meu instrumento de trabalho. Eu não tenho direito disso. E já em muitos casos, eu não gosto de você, eu não vou entrevistá-la não. Já aconteceu casos assim de ter oportunidade de prejudicar a pessoa, mesmo, me permito dizer, em 1900, Pedro ganhou a eleição, não me lembro o ano, em 96, se eu não me engano, foi o ano que 2000, foi 2000 não, estava no jornal agora. Eu acho. Pedro desviginou, engravidou, aliás, a filha do irmã de Dadal, que morreu hoje. Pedro era o cara do dente aqui. Ah, sim, agora vou ficar com bem calmo. O ex-vereador. Desculpa. O vereador Pedro Egídio, eu falei rápido, né? O vereador Pedro Egídio foi presidente da Câmara, cirurgião dentista. Ele era candidato a prefeito de Itabuna e desviginou, engravidou uma garota. Tinha 16 para 17 anos. A menina ficou grávida. Filha de um policial que era meu amigo de infância, que é meu amigo até hoje, Domingos, pai de Dadal que morreu agora. E Domingos veio em cima de mim. Benedito, tal, me divulgue, com a filha, né, claro, Benedito não ganhou, Benedito. Isso era um mês antes das eleições. Haroldo Venceslau, que morreu, era assessor de e as pessoas ficam indignadas realmente. E tal. Eu virei para mim a notícia, na redação do jornal. O jornal era semanal. Eu disse lá. E o repórter que trouxe, o Valdir, fotógrafo, também é um cara sério de direito. Gomes ficou chateado e me trouxe a notícia, me contaminou. A fama de Pedro Egídio era a pior possível, de comprador de voto, arrancador de dente e tal. Sim. E aí veio. E era mesmo. Já fiquei assim em pé, era do PDS o cara, já fiquei meio assim com ele. Aí veio notícia e tal. Aí ele chegou pra mim e disse assim, ele me chama de Zé de Bené até hoje, Zé de Bené, e aí, a gente pode conversar? Eu fiquei chateado. Pronto, tentou conversar, tentou comprar. Não, fiquei puto. Eu não ia fazer a matéria, porque era jornal semanário, o jornal faria, ia embora. Aí fiquei chateado. Ele deu a declaração, peguei a declaração dele e botei no computador. Aí ele disse, pode conversar. Ele deu a declaração. Aliás, o pai veio fazer a denúncia e ele veio refutar a notícia. Para não dar o direito de resposta, para não dar na outra edição, dá logo na mesma página, logo é melhor. A melhor coisa que a gente faz é resolve logo o problema. Tudo bem. Ele disse, não pode conversar não. Ele leu a declaração do cara, do pai, não tinha fotografia. Aí Valdir já estava com a máquina fotográfica para fotografar. Valdir, espere. Ele disse, a gente não pode conversar não. Aí Valdir, juliado. Valdir é uma figura assim, uma conduta. Passou. Eu disse, tá.
Não, conversar o quê? A notícia é essa aqui. E Vadervan? Eu digo, na Devan não, o que tem aqui a ver eu sou redator do jornal, então ao contrário. Se a Devan, eu encaminhar a matéria, se ele publicar, é uma dele, não dá pra ver, cessa meu poder. Isso aí, tá. Ele fez a declaração, ele deu. Negociamos, a fotografia dele não saiu. Normal. A matéria saiu. Passou. Ele foi eleito. Foi feito vereador. E foi depois presidente da Câmara. Eu estava num bar de Itabuna, Catiquero, que era o ponte de Itabuna, o Hotelzinho, com minha mulher, quando ele chegou, bateu minhas costas. Tá vendo aí, Zé de Bené? Eu fui eleito. Você foi eleito. Fui o mais votado. Ele me abraçou e disse, você foi legal comigo. Você podia me prejudicar e não me prejudicou. Eu digo, e você também podia me prejudicar. Você tentou. Não, você foi legal. A partir daí, a minha relação com o PDG foi legal. Então, eu não tinha o direito. E aí, o pai ficou chateado comigo, Domingos. Eu comecei Domingos. O que você chegou para mim, eu fiz para você. Eu denunciei que um cidadão desviginou, engravidou sua filha. E você pega os documentos do Ministério Público. E eu tive o direito de levar essa declaração para ouvir o outro lado. Você não pode ficar chateado comigo. Eu fiquei bem com o Domingos. Conversei, não, estou errado, não. Sua filha deu. O cara lá, o cara tá menor, bem. Você não é pai, não tá, pai fica chateado. Era uma época mais dura. Era mais dura, tava chateado, né? Tudo bem. Mas você não pode ficar chateado comigo, pode? Mas você pode estar ferrado em cima do cara para acabar com a vida dele, tá? Aquela coisa de pai. Eu digo não. E eu convenci, a matéria saiu, o PDG repercutiu normal, o eleitorado dele comprou o voto bem, acabou e pronto. E ele ficou legal comigo. E aí eu fui em casa descansar, falei, poxa, podia ter prejudicado o PDG e não resolveria. Mas eu já fiz uma coisa deliberadamente, não deliberadamente, de uma matéria de um cara que eu me arrependo até hoje. Tinha um cara, um traficante, em 1975, eu fiz uma matéria com um cara, sem conhecer o cara. Pata a pata vai passar 1.000 e sei quantos dias na cadeia. Aí veio a mãe, dona Raimunda, me procurou. Eu sou filho do Papai Dói. Hoje eu não fiz. Ela disse, eu sou mãe de pata a pata. Por que você fez isso, meu filho? Minha senhora, eu vou achar, eu fiz a matéria, o cara foi condenado, eu fiz a matéria com o cara. E a mulher me procurou, mas não procurou me xingando. Porque você. Eu botei assim, era pata a pata, um cara que a liberdade de sessão, pai de irmão de Bárbara. Não tem o Itabuna do Esporte Clube ali? Bárbara, que o marido dela era policial rodoviário. Mas você fez uma matéria. Não foi ofensiva, não. Eu carreguei a tinta apenas. Você não faria de novo? Não, hoje não. Não tem porquê. Por isso que eu defendo. Mas ele era traficante, condenado? Ele era traficante, eu só apenas carreguei. Por que você não faria? Mas assim, falei tal, eu botei assim, você entendeu? Notícia, é fato. Não, eu botei assim, pata a pata, vai passar. Não, o título que foi pesado. A manchete. Não é mentira, não. Eu falei assim, pata a pata, vai passar 1.000. Ele não era um cara conhecido. 1.000 não sei quantos dias na cadeia. A mãe dele achou, por exemplo, ela foi condenado. Não é? Eu faria a matéria, mas não foi embora. Bora, outro ping-pong. Vai terminar aqui, quase 9 horas. Qual é a sua real intenção hoje no meio acadêmico? No meio acadêmico eu tenho dois objetivos. Um é me aposentar e ganhar dinheiro, porque é a minha aposentadoria. O título acrescenta o seu salário na aposentadoria? Mas o título acrescenta a minha aposentadoria. Eu explico isso. Por exemplo, eu ganho R$100 na CEPLAC, enquanto um colega meu que faz a mesma função ganha 4 vezes mais do que eu ganho. Com isso ele pode dizer assim. Porque ele tem título. Porque eu tenho título. Não na CEPLAC, no Ministério Público, porque a CEPLAC não existe juridicamente. Eu ganho na CEPLAC, vamos supor, hipoteticamente, R$5.000, o cara ganha 18. E eu faço a mesma função que ele. São dois motivos. O motivo é esse. O segundo, eu quero continuar no meio acadêmico, fazendo trabalho de pesquisa acadêmica. Não com uma visão acadêmica, mas visão coisa. E outra coisa, eu vim para a academia também para desmistificar essa questão da academia. A academia não pode estar desassociada do dia a dia, não. Você acha importante a faculdade de jornalismo? Eu sempre fui favorável, mesmo alguém exigindo diploma, eu sempre defendi o diploma. Mas eu sempre disse que o diploma não é fundamental. Porque se o diploma fosse fundamental, todo mundo que fosse sair da faculdade estava com diploma. Sem dúvida. E aqueles profissionais que não têm diploma? Não, eu estou repetindo. Cada caso a caso. Eu conheço grandes profissionais que passaram para a faculdade, são profissionais incríveis. E eu conheço pessoas, em Itabuna e Ilhéus, eu cito Daniel Tami, por exemplo. Daniel Tami, que é um profissional de comunicação, que não fez jornalismo. Eu tenho um Valdemar Ferreira,
Ele não fez jornalismo. E eu conheço pessoas que fizeram comunicação. Ana Cristina, não sei me lembrar agora, e que foi boa profissional. E eu conheço picaretas que não fizeram jornalismo, e conheço picaretas que fizeram jornalismo. E eu conheço pessoas medíocres que fizeram jornalismo, que estão graduados, e eu conheço pessoas que saíram da faculdade aqui, que estão com o diploma na mão no Brasil, no mundo, e não sabem, é uma topeira. E conheço topeira também, que querem fazer jornalismo e não faz. Conheço jabazeiro, que é em menor escala, é jabazeiro diferente, com o diploma na mão, mas é jabazeiro. E conheço jabazeiro também, então não é uma loja. Você enrolou, mas não deu certo a resposta, pelo menos que eu lembro. Vá, diga. Como é a pergunta sobre se acha importante? Faculdade de jornalismo. Eu acabei de dizer a você, é fundamental o jornalismo, na nossa atividade profissional, a formação humanística, a formação acadêmica, sistemar conhecimento, é perfeito, mas não é um fundamental, porque eu conheço grandes profissionais que não foram à faculdade, que estão no mercado ainda, Valdemir Andrade, porque o livro, eu defendo o jornalismo. Andrade é uma das grandes vozes do rádio. Entendeu? Eu vou dizer. Jogo aberto. Porque não é a presença acadêmica que vai fazer você ser jornalista. Porque o livro que você está lendo, eu posso ler também. Eu leio se está na academia. Então não é academia. Eu defendo. Eu conheço médico que não tem nada a ver. Médico que não tem nada a ver ser médico. E conheço enfermeiro de linear, que tem uma visão muito humanística. Então não é a academia. A academia pode até humanizar você, sistematizar o conhecimento, doutrinar você, humanizar. Mas não é fundamental. E eu digo, mesmo não tendo diploma, eu defendi o diploma. E as pessoas me questionavam, eu defendo o diploma. Mas não é tudo diploma. O diploma não é tudo. Só o fato que você tinha, eu sou diplomado, sou jornalista, não diz nada, coisa nenhuma, pô. É na prática. Mas jornalismo é essencialmente prática, é nas pretinhas, desculpe, como é a declaração, é na tabaca e masturbar aqui é na teclinha. Porque se o cara não souber, não conhecer o macete da profissão, não conhecer, não adianta. Você vai pastar. Entendeu? Então não é tipo o curso de comando, você passa assim, uma garrafa vazia de Coca-Cola, tá preto agora, tá branco, né? Aquela enchendo, não é isso não. Não é da noite pro dia, valeu? Para encerrar, uma frase. Uma frase Da vida. da vida? Eu vou usar uma frase aí que eu uso sempre, que não é minha não é minha, é que falava muito meu amigo da associação, que era o jornalista da prática. A vida é uma gangorra. Isso tem uma profundidade incrível. A vida é uma gangorra. É de uma profundidade incrível. E é. Valeu, show de bola. Valeu.